Criar, inovar, resolver problemas, olhar com outros ou com os mesmos olhos e ver possibilidades e respostas diferentes. Os cientistas defendem que nós, seres humanos, nos diferenciamos dos demais animais pela nossa criatividade. Mas será mesmo que somos assim tão criativos? Naturalmente inspirados por esse espírito, esse ímpeto de pensar em novos caminhos? Bem, no episódio de hoje, vamos explorar como a criatividade moldou a realidade que conhecemos e como ela pode transformar o nosso futuro, inclusive para construir um planeta mais sustentável, mais humano. Prepare-se então para uma conversa que promete ser tão inspiradora quanto divertida. E é por isso que eu estou aqui com o físico e professor da Escola de Belas Artes da Universidade Federal da Bahia, Paulo Gomes. Paulo, deixa eu começar perguntando, né, com toda essa diversidade de currículo que você tem, né, você andou e anda por um monte de áreas, né? Você me falou quando a gente estava conversando antes do programa que você adora, né, de tanto em tanto tempo, você gosta de pular de área em área. Eu também sou professor de uma federal, eu trabalho com a área que é multidisciplinar, economia da cultura, e eu queria começar te perguntando isso. Essa interdisciplinaridade, né, essa multidisciplinaridade, te ajudou nos teus trabalhos, na tua criatividade, nas coisas que você criou? Isso ajuda? Eu não tenho dúvida, porque assim, para você fazer alguma coisa minimamente original, você tem que conversar com as pessoas, tem que conversar com pessoas diferentes de você. Se você conversar só com gente igual a você não consegue fazer nada original, né? Você consegue, no máximo, reproduzir um pouco melhor o que já está sendo feito. Então, eu acho que é muito importante para que um trabalho seja realmente criativo, que tenha diversidade, que tenha pessoas diferentes, que pensam diferente e que tenham experiências diferentes, que tragam coisas diferentes para o projeto que você está tocando. E essa capacidade de conversar com pessoas diferentes, isso aí é uma coisa que você tem que treinar, né? Então, eu estava pensando nisso, tipo, a gente tem que aprender a lidar com conflitos, né, diferenças de opinião. Mas isso é belíssimo, né? O conflito, se é bem intencionado, ele é bem-vindo, né? Muito. Se não tem conflito nenhum, quer dizer que você tem um pensamento único. Um estado estacionário, assim, uma coisa... Mas é bem legal o que você está dizendo, Paulo, porque tu vê nesse mundo de hoje, onde a gente tem tanta intolerância por tudo que é lado, né? As pessoas parecem não conseguir dialogar mais, né? Esse tipo de exercício vale para milhões de coisas, né? Sim. Para você fazer um trabalho criativo, tem que ter algumas condições mínimas, né? E você tolerar a diferença, eu acho que é fundamental, né? Você tem que ter um ambiente propício para deixar as pessoas errarem, simplesmente errarem. É uma pena que o sistema educacional da gente, no Brasil, no mundo em geral, né, quando você erra é zero, né? Quando você é zero. Quando você é zero. Interessante isso, né? É verdade. Porque, na verdade, o único jeito de você fazer alguma coisa é errando e aprendendo com o erro e melhorando, né? E aqui, errou é zero. Interessante, né? Interessante essa história, né? Do errar é zero. E assim, tu teria algum exemplo para dar na tua experiência de vida como professor, como inventor, né? De algo que você... Sabe quando cai a ficha ou... eu não tinha pensado por esse lado, e que isso aconteceu porque você se abriu para outras áreas, tipo assim, saiu, digamos, da primeira caixinha, né, que se eu não me engano era engenharia, né, engenharia biomédica, e aí você entra em outra área e você percebe alguma coisa, tipo, que interessante isso. Eu tenho certeza que aconteceram inúmeras vezes isso. Eu não estou lembrando algum caso específico, mas sempre que você está conversando com pessoas que têm formação e experiência diferente, experiência de vida diferente de você aprende. Né? Só não aprende se não quiser. Se não quiser. Mas a gente sempre aprende alguma coisa se você estiver aberto para aprender. Né? Isso é fascinante. Essa questão de estar aberto. Eu tento sugar tudo, né, de todo mundo, de qualquer pessoa. Hoje tem uma coisa espetacular que antigamente, quando a gente era estudante, o professor, a gente não tinha nada para dar para o professor.
né? O professor tinha o conhecimento e a gente não tinha experiência, não tinha nada. Hoje, numa sala de aula, cada aluno tem alguma coisa que ele é melhor do que eu. Ai, eu sei tão bem disso. Eu estudei economia 500 anos atrás, né? Fazia pouco que Cabral tinha chegado no Brasil, sabe? E eu vejo que muitos dos meus alunos hoje, principalmente pós-graduação, sabem mais do que eu certas De coisas. algumas coisas. Exatamente. Aí é a oportunidade da gente ir para frente, crescer, né? E nesse sentido, assim, perguntando agora de professor para professor, você sente as pessoas mais abertas ou menos abertas hoje em dia, em relação a algum tempo atrás, a essa questão, digamos, de vou aprender com o outro? Eu digo isso, Paulo, porque a sensação que eu tenho é que a gente está vivendo num mundo, independente de entrar em julgamentos de valores ou explicar o porquê, mas num mundo onde parece que a tendência a dialogar, né, aquilo que a gente estava falando antes, ia chegar a pontos de convergência, tipo, não sou eu o dono da verdade e nem você, provavelmente ela está por aqui, vamos tentar convergir. A sensação que eu tenho é que está diminuindo em relação a algum tempo. Eu acho que não. Assim, a sociedade do século XXI, né, ela tem alguns princípios que eu gosto muito. Um deles é do trabalho em rede. Né? Então, quando esses jovens trabalham em rede, eu acho espetacular. E o compartilhamento de ideias e de recursos. Faz parte desse espírito do século XXI você doar, né, o que você sabe. Isso é fantástico. Né? E eu vejo isso nos jovens. Eles estão conseguindo trabalhar em rede muito melhor do que a gente. A gente ainda tem esse desejo de posse do conhecimento e tudo. Mas eu fico muito feliz de ouvir isso, sabe? Muito feliz mesmo. Então, a própria estrutura, digamos, a nova matriz tecnológica, né, com seus desafios, mas ela tem trazido, então, ela tem atraído a diversidade, ela tem atraído essa interação. E a colaboração. Eu não sei se você já reparou, teve que usar, por exemplo, um chat para tirar dúvidas sobre alguma coisa. As pessoas, elas doam horas da vida dela para explicar uma coisa para uma pessoa que ela nunca viu do outro lado do mundo. É fantástico isso. É muito interessante. É uma coisa que, para mim, é uma surpresa. Por que aquela pessoa dedica o seu tempo, seu esforço para passar um conhecimento para uma outra pessoa que ela não conhece, que não vai retribuir? Eu fico muito feliz dessa sua, como diria a garotada, dessa sua pegada positiva em relação a isso, porque eu acho que a gente precisa disso, a gente precisa dessa ideia de que as pessoas estão sabendo colaborar, as pessoas elas têm potencial de aprender a colaborar. E você acha que criatividade também é algo que dá para potencializar nas pessoas ou é algo completamente inato? Não, criatividade você treina. Eu não tenho a menor dúvida que você treina. Que maravilha isso. A criatividade, eu acredito que você tem que fazer um exercício e você tem que dar condições para aquela pessoa, para aquele grupo ser criativo. Tem algumas condições que são muito claras. Né? Primeira coisa é o erro. Né? O erro. As pessoas têm que ter um ambiente físico e psicológico também que tolera o erro. Entendeu? Excelente. Que, na verdade, até que comemora o erro. Maravilha, maravilhoso. Então, a gente fala muito que é o seguinte, errar muito, errar rápido, aprender com o erro para chegar em algum lugar. Você fica pensando aí, você não vai chegar em lugar nenhum. Você tem que errar, tem que fazer. Tem que errar. Então, isso é uma condição que eu não tenho dúvida, que ajuda a criatividade. A outra assim, não pode ter hierarquia, né? Isso para um professor universitário é complicado, porque a universidade é uma instituição hierárquica e você tem que quebrar isso. A hierarquia, ela inibe a criatividade. Tem dois lugares que você não precisa esperar criatividade nenhuma, é o exército e a igreja. Né? Porque são duas instituições altamente hierárquicas, e aí isso inibe a criatividade. Viu, padres e capitães que estão assistindo o programa, não é nada pessoal. Não, mas eles sabem, o maior valor das duas instituições não é a criatividade, é o quê?
É o sujeito seguir as regras. Seguir as regras. Né? Então, é a disciplina. Então, a palavra que eu estava procurando muito bom. Era disciplina. Então, criatividade exige um pouco de indisciplina claro, também. Né? Precisa de romper regras, né? Claro, não tem dúvida. Você tem que ousar fazer alguma coisa. Ousar fazer alguma coisa não fez. Tem uma terceira coisa que eu acredito que faz muito bem para a criatividade. Quer dizer, eu já estudei esse problema a fundo. É o seguinte: quando aquela pessoa, aquele grupo de pessoas, quando esse grupo sabe que o que ele está fazendo é maior do que ele mesmo, as pessoas são mais criativas. Então, quando você vai pedir para alguém fazer alguma coisa criativa, você tem que mostrar para ela que aquilo vai impactar a vida de outras pessoas. E isso faz, sem sombra de dúvida, que as pessoas sejam mais criativas. Parece uma coisa... fantástico isso. Mas né? isso já foi... pessoal... Bom, perdão. Não, imagina. Você da economia... O pessoal da econometria mede tudo, né? Mede tudo. Mede tudo. Que mania que eles têm de medir tudo. E mede criatividade. E já fizeram isso? Sim. Uau! Então, assim, se você está desenvolvendo um remédio, uma droga contra o câncer, você ficar no laboratório é uma coisa, mas vai no hospital, vai ver as crianças com câncer. Mas isso é genial. Conhece os pais, conhece os médicos. E você volta, eu não sei como, mas você se torna uma pessoa mais criativa. Mas isso é maravilhoso. Isso pode até ser uma indicação de que nós humanos, no fundo, somos criaturas... Altruístas. Exatamente. Somos altruístas. Isso põe em xeque muitas das teorias econômicas também. Mas nem vamos falar sobre isso agora, não. Mas, ou seja, a gente tem compaixão inata dentro da gente, né? Sim. Então seria tolerar o erro, a hierarquia zero. Sim, o mais horizontal possível. E um sentimento de que você está fazendo uma coisa maior do que você mesmo. Genial isso. Eu acho que isso é a chave do... E isso é lógico que você pode propiciar essas condições e treinar as pessoas, né? Muitas vezes... E você diria para a gente assim, olhando agora do ponto de vista como professor, né? Não como inventor, você acha que é possível, digamos assim... Ou melhor, não é nem a questão de se é possível. Possível a gente já discutiu o que é. Mas assim, olhando para a estrutura de ensino típica que a gente tem hoje, em que momento da vida você acha que isso já começaria do início, isso? Ou... Quanto mais cedo, melhor, né? Dentro da universidade, por um tempo eu fui coordenador de inovação da universidade. E a tecla que eu bati era o seguinte: a gente não precisava fazer nada, a gente só precisava abrir espaço. Uhum. E aí a gente criou um laboratório onde as pessoas podiam errar. E foi uma experiência espetacular, porque um aluno que não ia bem nas disciplinas, que não gostava do curso e tudo, chegou lá e esse tipo de aluno, que a universidade normalmente rejeita, eles desabrochavam nesse espaço. Então era um espaço onde a gente podia errar, onde não tinha praticamente regra nenhuma. Nem hierarquia. Hierarquia, o mínimo possível, possível, né? Dentro de um ambiente universitário. A gente tinha uma das frases, que é uma frase também do movimento hacker, remake, que eu adoro, é melhor pedir desculpa do que permissão. Então, muito interessante. Você vai e faz. Se der errado, você pede desculpa. Você fala, minha intenção não era ruim, mas já fez. Porque se você pede, a resposta padrão é não. Exato. Muito interessante, muito interessante. Então, quanto mais cedo, melhor. Quanto mais cedo, melhor, mas em qualquer hora é bom. Uhum. Quer dizer, você abrir um espaço onde as pessoas podem errar, pode fazer experimentação, que o ambiente aceita esse tipo de comportamento, que as pessoas podem ousar. Rapidamente a pessoa desperta a criança é muito criativa. Uhum. Depois a gente vai adestrando. Exatamente, adestrando, domesticado, né? A gente é domesticado. Mas volta rápido. Tipo, a criança interior tá lá esperando. Uhum. Mas Paulo, isso é fácil. Eu quero até aprofundar um pouco mais essa questão e falar também contigo se de fato o Brasil é um país que, pelas suas características, ele meio que potencializa essa criatividade. Mas antes eu queria só falar um pouco com o público para eles entenderem por que esse meu interesse todo de criatividade. Assim,
Primeiro porque eu sou professor, Paulo, de economia da cultura e economia criativa. Mas eu tenho um interesse que vai além disso. O nosso trabalho lá na Federal do Rio Grande do Sul está muito associado a entender e estudar a cultura e a criatividade como um mecanismo de desenvolvimento. Não necessariamente também pode se olhar por esse jeito, mas tipo, como é que digamos assim, com o conhecimento que a gente tem de economia, a gente pode ajudar a expandir os mercados culturais e criativos. Tem esse lado. Mas o meu interesse particularmente maior é entender como a cultura e a criatividade podem ajudar no desenvolvimento de uma sociedade, né? E por desenvolvimento, normalmente a gente entende basicamente as pessoas serem felizes, sabe? Não é não só riqueza no sentido material, mas, sabe, uma real sensação de felicidade, de bem-estar, de plenitude com a vida. E uma coisa que a gente tem notado muito no mundo de hoje, Paulo, assim, que é bonita por um lado e perigosa por outro, é que certas estatísticas e estudos mostram que desde antes da primeira Revolução Industrial, a gente não vive um mundo tão estratificado. É difícil para as pessoas hoje mudarem, economicamente falando, de classe social. Com a Revolução Industrial, e principalmente a segunda Revolução Industrial, mas a primeira já trouxe um pouco disso, o poder saiu da terra, que era uma coisa fixa, né, e foi para a cabeça, para os inventores, né, para as pessoas que tinham iniciativa, etc. e tal. E isso, em certo sentido, era relativamente democrático, digamos assim. Claro, no início não tanto, porque por mais criativa que a pessoa seja, ela precisava, no mínimo, de uma certa educação e capital, etc. e tal. Exato. Mas assim, depois da Primeira Guerra, e principalmente depois da Segunda Guerra, como a educação melhorou para todos, nos países ricos, etc. e tal, e a redistribuição de renda também melhorou, tipo, muita gente teve acesso ao potencial de dizer, não, eu tenho ideias e vou conseguir crescer com isso, né? O que está acontecendo ultimamente? Não que isso tenha mudado, né? A estrutura básica é a mesma. Só que hoje, para você competir nesse universo, digamos assim, de resultados, tu tens de ter aquilo que os economistas chamam de um capital humano, de um capital cultural, de um capital criativo, que simplesmente a escola não é mais capaz de reproduzir. Tipo, aquele básico que você precisava para dizer, agora eu estou pronto para ir para o mundo, que a escola era capaz de dar, hoje você não consegue mais com a escola. Porque depende de milhões de fatores que estão além da escola. A família que você nasce, o tipo de ambiente cultural que você cresce. E uma coisa que o Paulo toca muito, gente, que para mim é fundamental, eu bato muito nessa tecla, a diversidade. Hoje, essa diversidade, por exemplo, esse ambiente de convívio familiar, tem muito mais influência sobre esse elemento central do mundo econômico de hoje, que é a criatividade, do que propriamente a escola, sabe? Por isso que eu fico tão feliz de te perguntar isso, Paulo, e particularmente com essa resposta que você deu sobre a possibilidade de a gente poder trabalhar a criatividade de uma forma objetiva, porque a gente não vai conseguir melhorar resultados econômicos no sentido principalmente de equidade, né, de distribuição de renda, daquilo que muitas pessoas chamam de justiça social, no mundo de hoje, se a gente não estimular a criatividade das pessoas. E nisso eu te pergunto, querido, tu achas que o Brasil, né, vamos até ampliar um pouco para além da Bahia, né? Hoje a gente está aqui em Salvador. Você acha que o Brasil tem alguma vantagem comparativa em relação a isso? Só terminando, você sabe que eu falo muito, né? Naquele mundo onde a educação era a base, né, lugares assim mais disciplinados, Japão, Alemanha, Suécia, né, Estados Unidos, tinham uma vantagem. E nós éramos os esculhambados, não consegue nem chegar na hora, né, quanto mais se organizarem. Mas no mundo de hoje, onde uma certa, tu colocar super bem, né, quebrar regras, né, ser indisciplinado, né, claro, obviamente tudo dentro de uma dose de bom senso e de amorosidade. Digamos assim, essa amorosa esculhambação vira um super produto, né? Tu acha que a gente tem alguma vantagem comparativa como cultura, como país? Não tem a menor dúvida, não tem a menor dúvida. Assim, os desafios que o ser humano vai ter que enfrentar no futuro, a gente vai ter... Bom, a primeira característica do sobrevivente vai ser flexibilidade. Você pega o inglês, o alemão, o japonês, não tem flexibilidade nenhuma. Né? Não estou rindo, por favor. Japoneses, alemães, ingleses, eu estou rindo só da... Mas não tem, a gente sabe que não tem, né? Quer dizer, eles Sim, têm, como regra geral, né? Eles têm todas as regras, eles seguem as regras, eles estão felizes seguindo as regras, né? Mas eu não tenho dúvida que na hora da catástrofe, né, você vai ter que ser flexível e o brasileiro é mais flexível do que a maior parte dos povos que eu conheço, pelo menos.
Eu tenho a mesma opinião, Paulo. Se a pessoa não conseguir ser flexível, se adaptar, vai ser extinto, é igual o dinossauro, não teve jeito. Né? E esses desafios eles já estão batendo na porta. Então, o brasileiro, ele leva vantagem comparativa. Não tenho dúvida. E entre os brasileiros, o baiano. E eu ia dizer isso. O baiano, porque bom, a Bahia é muito grande, né? Eu moro em Salvador, que é uma cidade espetacular. E só para vocês entenderem, o nosso querido Paulo, ele não é baiano, então isso não é bairrismo. Não. Ele é... Nem vale a pena dizer, você quer dizer de onde você é? Eu sou mineiro. Mineiro. Eu sou mineiro, fiz minha vida acadêmica em São Paulo e estou aqui na Bahia desde 2010. Então tu podes falar tranquilamente sem ser acusado de bairrismo, né? A Bahia é grande e tem regiões diferentes, e Salvador tem uma cultura muito própria. A cultura de Salvador é única, é diferente da do recôncavo baiano, do sertão, do sul da Bahia, do norte da Bahia, do leste. E aqui em Salvador, assim, eu nunca vivi num lugar que tudo era tão misturado ao mesmo tempo, né? A religião é misturada, a comida é misturada, as pessoas são misturadas, a praia é tudo misturado. E tem um sincronismo, né? Uma coisa... Eu adoro isso, né? Eu acho fantástico. Amo. E como a gente estava falando, é uma cidade de porto. Numa cidade de porto você tem que ser tolerante, porque senão do navio vai descer sempre alguém com a cultura completamente diferente da sua. Se você não aceitar, você vai sofrer muito. Então... É muito interessante. A Universidade Federal da Bahia, eu tenho o maior orgulho de trabalhar nela. Eu não conheço lugar mais diverso e mais democrático do que a Universidade Federal da Bahia. E tu teve experiência morando em vários locais, sim, inclusive em Barcelona, né? Sim. Que é uma cidade, tipo, meio que tem aquele clichê de ser uma cidade super diversa, aberta, etc e tal. Sem ofender nossos amigos catalães, pelo amor de Deus, o objetivo de Stefanadas é inclusivo, não exclusivo. Mas como é que tu compararia essas duas cidades, por exemplo? Salvador e Barcelona. Ambas têm a vantagem de ser cidade-porto, né? Que é uma coisa que... Então, que nem eu gosto de um porto. Eu gosto de um porto. Eu acho que as pessoas, numa cidade do porto, elas têm que ser diferentes. Elas têm que aceitar a diferença, né? E isso é uma... Agora, Barcelona é uma cidade muito rica, Salvador é uma cidade muito pobre. E Barcelona é uma cidade de regras também, né? As coisas são mais bem estabelecidas, as pessoas respeitam as regras. Em Salvador, as regras são fluidas, as coisas são... elas dependem de um monte de coisa, né? Então, são cidades... A cidade que parece mais com Salvador, que eu conheço, é Cartagena de las Indias, na Colômbia, que também era uma cidade de porto, que também recebeu muito escravo e que tem essa mistura deliciosa e que tem... Tu sabe, é interessante você falar isso, porque talvez, se a gente olhe do ponto de vista étnico, né, com certeza Cartagena, mas assim, tipo, olhando de uma forma ampla, não só nesse sentido clássico, porque as pessoas olham Salvador, às vezes, como é a capital afro do Brasil, etc. tal, top, mega isso, né? Mas eu olhando como uma coisa ampla, sem esse foco no étnico, sabe que eu acho, a que eu conheci que mais se assemelha a Salvador é Nápoles. Nápoles é esculhambada, desorganizada, mas eu nunca tive num lugar tão maravilhoso, sabe? Salvador lembra muito Nápoles. E aí eu te pergunto, é uma pergunta que não está no script, pelo amor de Deus, ela é um pouco delicada, eu vou fazer com muita calma, mas você vai entender. Entender no sentido captar a sensação que eu tenho. Uma coisa que eu observo um pouco, por exemplo, eu sou filho de italiano, tipo, sou praticamente italiano, que a gente só fala italiano em casa, né? Assim, meus pais já vieram casados para o Brasil, então eu tenho uma conexão muito forte com a Itália. E eu nunca tinha ido ao sul da Itália, né? Minha família é do norte, lá da fronteira com a Áustria e com a Eslovênia, tipo, Mitteleuropa, super mundo disciplinado, alemão, aquela coisa toda. E o italiano do norte normalmente fala do sul, ai meu Deus do céu, né? Inclusive que as diferenças entre o norte e o sul da Itália são muito mais intensas que no Brasil, assim. Eu morei em Roraima e moro no Rio Grande do Sul. Essas duas terras têm mais proximidade do que, sei lá, Nápoles de Verona. E o que é que eu senti, assim,
um pouco... Isso vale para a Itália, mas vale também para a minha experiência nos Estados Unidos. É claro que enriquecer é importante. As pessoas, assim... Uma das coisas que, sem dúvida nenhuma, tira a dignidade do ser humano é a miséria física. As pessoas... A gente, como sociedade, na minha opinião, e é uma palavra forte, que muita gente vai me acusar de comunista, mas, assim, eu acho que, como sociedade, a gente tem a obrigação de eliminar a miséria. Agora, uma coisa que eu sinto, Paulo, e é aí que eu quero ser delicado, é o seguinte: eu não quero fazer, assim, uma romantização da pobreza. Mas o que é que eu tenho sentido? Nos lugares muito ricos, as pessoas ficam mais engessadas. Uma certa pobreza, eu não digo miséria, né? A diferença entre miséria e pobreza é que a pobreza é digna. A miséria, não, cuidado, não estou falando das pessoas, eu estou falando do conceito, né? A miséria tira a dignidade da pessoa. A pobreza não, né? Até muitas vezes as pessoas escolhem a pobreza relativa, né? Tipo eu. Fiz doutorado nos Estados Unidos em economia, as pessoas pensavam, o cara vai ficar nos Estados Unidos, vai para São Paulo trabalhar no banco, como quase todos os meus colegas fizeram, e pá, eu resolvi ser professor, pelas minhas questões, meus motivos. É uma pobreza relativa, mas que me permite ter uma vida muito mais suave. Aí eu queria te perguntar isso, assim, você falou que Salvador é uma cidade, comparado obviamente com Barcelona, é uma cidade pobre. Tu achas que de fato, a gente ainda ser esse país que tem que lidar com questões materiais de miséria e de pobreza, que as Barcelonas da vida meio que já superaram, isso pode ser, por um lado, nesse mundo que a gente entra hoje, uma vantagem? Não, eu não acho que pobreza é vantagem. Mas eu não acho que Barcelona é modelo. A Europa não pode ser modelo para nada. Por quê, querido? Por que isso? Porque não é sustentável. Você não pode colocar o mundo todo consumindo como a Europa, os Estados Unidos e o Japão consomem. Então, se não serve para todo mundo, não pode ser o modelo. Estou entendendo, muito bem colocado. Tipo, não vamos romantizar a pobreza, mas esse tipo de fixação na riqueza o mundo não consegue. A gente não consegue. A gente tem... Maravilhoso, né? A gente tem duas tarefas muito difíceis, né? A gente tem que melhorar a vida dos países, nos países pobres. A gente tem que melhorar a vida deles. Tipo, isso, eliminar pelo menos a miséria. Sim, né? Isso é muito difícil. Mas tem uma coisa muito pior. A gente tem que fazer com que os países ricos tomem consciência do que eles estão fazendo e andem para trás. Uau! E isso eles não vão fazer. Meu Deus, isso é muito top, querido. Que maravilha isso. É muito mais difícil. Quer dizer, você tem que... o modelo não pode ser a Europa, não pode ser os Estados Unidos, nem o Japão. Tem que ser uma sociedade mais justa. E meio que nem a China hoje em dia, né? Porque, a China rica. A China rica, né? Mas tem que ser uma sociedade onde as pessoas vivam bem e onde elas não destruam o planeta. E o que adianta lá na Europa, nos Estados Unidos, os caras viver bem e arrebentar com tudo, né? Não vai dar para todo mundo. Então, deixa eu ser um pouco bairrista. Tu acha que em Uruguai da vida poderia ser um exemplo? Uruguai, Costa Rica. Costa Rica. Alguns países, tem alguns países latino-americanos que eles conseguem dar uma condição de vida boa para as pessoas sem ter um impacto ambiental negativo absurdo. E é esse o modelo que a gente tem que procurar. Na minha cabeça, trazer os pobres para isso é mais fácil do que trazer os ricos. Porque eles não vão abrir mão. Os caras, o mundo vai pegar fogo e o cara vai estar queimando gasolina num carro de 5 toneladas para um sujeito de 70 quilos se deslocar para o trabalho. Maravilhoso. Colocando assim, dá até vergonha, né, do que a gente faz com o planeta. Quando eu viajei a primeira vez, e eu vi aquela sociedade belíssima na Europa e tudo, eu falei, nossa, tem um modelo. Hoje eu não quero aquilo para o Brasil nunca. Que maravilha, Paulo. Não, que maravilha isso, assim. A gente vai falar um pouco mais de sustentabilidade daqui a pouco, né? Porque esse é um tema realmente fundamental. Então, fechando essa questão da criatividade, sim, nós brasileiros, especialmente, digamos, baianos, a gente tem uma boa vantagem comparativa, e não no sentido de se achar, etc e tal, mas no sentido até de desenvolver nossa autoestima, né? Tipo, porque o mundo precisa hoje, a gente tem recursos que são muito importantes. Eu acredito que essa flexibilidade
que a gente tem aqui é uma vantagem competitiva de alto nível. Que legal. De alto nível. Que maravilha. Para a gente fechar essas discussões de criatividade, tu teria alguma sugestão para alguma pessoa, e agora a gente não olha como sociedade, olha como indivíduo. Eu quero ser mais criativo. O que é que você diria? Começa a errar. Oba, vamos jogar essa caneca no chão. Começa a ousar. Então, deixar esse microfone longe, vamos começar a usar. Porque o único jeito é de você tentar. E se você tentar muitas vezes, mas assim, não é errar por errar, é fazer experimentos que você tem certeza que vai dar errado, mas que você vai aprender alguma coisa. Né? Então, testar alguma coisa, eu tenho certeza que não vai ser bom, mas eu vou aprender alguma coisa e a próxima vez eu vou corrigir aquilo e eu vou andando com isso. Isso você sentiu na tua vida, né? No teu próprio processo. Sim. E quando... É lógico, eu fui educado para não errar. Né? Fui educado a vida toda para não errar. E na hora que eu entendi que esse método funciona, que ele chega... basicamente o professor universitário faz o quê? Pensa, e depois faz uma coisa que não funciona. Né? A ciência, no fundo, ela é isso. Não, e a maior parte das vezes, principalmente quando você está querendo ter impacto na sociedade, o professor fica trabalhando, na hora que leva para a sociedade, não funciona, e ele culpa a sociedade. Né? Ele fala que o pessoal que não entendeu, o pessoal que não... E aí, qual que é o método que a gente usa? Faz qualquer coisa e expõe. A pessoa critica, você vem, expõe. A pessoa critica, você volta. E aí, com o tempo, você vai convergindo junto com aquela pessoa. Eu vou falar isso, viu, Paulo, pra minha equipe aqui que faz os Stefanadas, viu? Né? Porque às vezes eles ficam me enchendo muito meu saco, sabe? Não é assim. Eu digo, deixem errar. Deixem errar. Porque é errar que a gente se desenvolve, não é? Claro. Olha quantas vezes a China, você é economista, quantas vezes a China errou para chegar onde está agora. É verdade. Passou, tinha uma coisa, depois a Revolução Comunista, depois Revolução Cultural, depois... Agora o meio ambiente que eles estavam destruindo tudo, hoje já começa a também melhor. Então, o local dos carros elétricos é a China hoje. Né? Erraram rápido, aprenderam com erro e melhoraram. E para mim, esse é o procedimento. Se você tem medo, fantástico. Não vai ser criativo. Eu realmente... Ótimas dicas para o podcast também. Meu querido, vamos passar agora a falar um pouco de invenção. Né? Para quem não sabe, né, eu tenho mania de dizer para quem não sabe, mas para quem não sabe, eu uso muito para quem não sabe. O Paulo é um inventor. Né? Quando a gente pensa em inventor, Paulo, eu sempre me lembro do professor Pardal. Né? Eu sou da geração que cresceu com o professor Pardal. E depois que eu me tornei professor universitário, entrei na universidade, o mundo andou, novas tecnologias surgiram, hoje a inteligência artificial faz um monte de coisas. E eu fiquei com aquela ideia, assim, que pode ser muito superficial ou inocente, de que no mundo de hoje não tem tanto mais espaço para inventor. Né? Fala um pouco, antes da gente entrar em algumas perguntas mais específicas que eu quero fazer quero saber, tipo, que invenção você gosta, qual você acha que foram as grandes invenções da humanidade, coisas assim, bem coloridas, mas deixa eu te perguntar uma coisa assim, como é essa história de ser inventor? Como é que se coloca assim, sou um inventor? Eu não falo isso pra ninguém. Eu nunca falei isso pra ninguém. Não. Tá. É o seguinte. Nem para nosso roteirista? Não, nunca. Eu vou ter uma conversa contigo. Nunca sim. Eu estudei física e eu fiz mestrado, fiz doutorado para virar um cientista. Quando depois do doutorado, eu comecei como pesquisador e estava indo bem, estava indo super bem. Era o que o pessoal chamava de um jovem cientista de futuro. Né? Aí eu pedi demissão do lugar onde eu estava. Mas essa ciência que você fazia era ciência pura? Ciência pura. Ciência pura. Né? Eu estava estudando estimulação elétrica de tecido cardíaco. Meu Deus! Né? Então, tem até uma aplicação na área de marca-passo e desfibriladores, mas eu estava muito longe da aplicação. Era uma pesquisa pura. E você gostava de ficar no mundo da teoria? Eu gostava desse mundo, mas não me deixava. Eu tinha muita ansiedade, porque
eu via os problemas. A gente está na universidade, do outro lado da rua tem gente sofrendo, tem gente passando aperto, tem coisas, tem desperdício, tem um monte de problema. E eu estava do lado de cá estudando coisa que, se tiver aplicação, vai ser daqui a muito tempo. E ele foi me dando um senso de urgência, de falar assim, não, é super importante ter pesquisa básica, que vai desenvolver o ser humano e tudo, mas a gente está numa situação muito complicada no mundo. E aí eu pensei, não, vamos tentar resolver algum problema prático, de verdade, aí, que você possa ter impacto imediato, né? Eu acho que na universidade tem que ter gente com esses dois perfis. A pessoa que vai pensar a longo prazo na ciência, e no conhecimento da humanidade. E expandir, né, a fronteira. Empurrar a fronteira do conhecimento para frente. E tem que ter também gente que vai resolver o problema do vizinho. Fantástico, né? Muito bem colocado. E hoje na universidade, 98% das pessoas estão pensando a longo prazo e 2% estão pensando no problema da comunidade que está do lado. Talvez o interessante fosse o inverso, né? Eu não sei se é a proporção, mas eu acho que do jeito que está muito afastado. Eu não sei quantos % seria o ótimo. Não, é fantástico falar contigo, querido, porque a gente percebe a mentalidade, a tua estrutura mental é super objetiva, isso é fantástico. Eu me perco na maionese, tu vê. Não sei se é 12 ou 98, não sei qual é a proporção. É fantástico sentir esse elan de vou resolver problemas. Então, esse elan que você tem de vou resolver problemas de coisas práticas te levou ao mundo do tipo, gente, eu quero ver também resultados concretos, né? O que eu vi é o seguinte, quando você consegue resolver um problema real de uma pessoa, a satisfação que eu tinha era 1000 vezes maior do que publicar um artigo numa revista internacional ou de fazer uma palestra num congresso. Isso para mim é impagável, essa sensação de que o que você fez está tendo impacto positivo. Na vida de uma pessoa. Negativo é fácil. No hotel que eu estou aqui hospedado em Salvador, que é uma pousada muito fofa lá no Carmo, tem um livro que como é que era o mesmo nome do livro? É alguma coisa sobre o ócio, né? Eu fiquei com preguiça de ler, né? Preguiça de ler o livro do ócio, mas me chamou a atenção agora, falando contigo. Tu achas que, puxando um pouco aquilo que acho que era o Domênico De Masi, né, que dizia, essa sociedade que a gente vive, esse planeta, e graças a Deus o Brasil, particularmente a Bahia, ou Nápoles, são bastante diferentes, essa coisa de ver o ócio, a contemplação como uma coisa negativa, um defeito. Defeito de caráter. Defeito de caráter. Defeito de caráter. Eu sou um tipo muito contemplativo, sabe? E muitas vezes assim, as pessoas confundem isso com preguiça, né? Quando na verdade meu espírito e minha cabeça estão sempre a 1000. Tu acha assim que... Como é que tu vê essa questão assim do ócio, do parado, e com relação à criatividade? Tem alguma conexão a gente poder... Sim. Se você está atolado de atividades e tudo, não dá para ser criativo. Mas não tem a menor condição. Você tem que ter um tempo. Porque você sufoca qualquer organismo, Então, assim, uma das maneiras de você manter as pessoas quietinhas é encher de atividades, mesmo que seja atividade inútil. Porque isso me lembra, não tenho que pensar nada. O 1984 do George Orwell. Como é que você faz na sua vida, querido? Assim, tipo, deixa eu me explicar melhor. Quando você sente assim, tu tens momentos que tu dizes assim, eu preciso de ócio, eu preciso de parar, me acalmar, contemplar. Eu não tenho nenhuma rede social. Bom, já começa por aí. Assim, eu nunca não é muito bom não, porque a gente precisa fazer propaganda do Cefanádio. Eu tô brincando. Mas então eu nunca tive Facebook, nunca tive Instagram, nunca entrei no Twitter, nunca entrei no Tinder, nada. E no WhatsApp eu não tô nem no grupo da minha família. Grupo zero, nenhum grupo. Não participo de nenhum grupo. Se a pessoa precisa conversar comigo, conversa 1 para 1, porque em grupo eu não participo. Mas é maravilhoso isso, gente. Meu Deus, que coisa linda. Eu estudo todo dia.
2, 3 horas por dia, que é o tempo que o pessoal fica no negócio. Você aproveita. estudo, né? O que é que tu tá curtindo agora de estudo? Então, porque eu pego um tema e aí eu fico meio obcecado, né? Há um tempo atrás eu estava estudando a história da Espanha, principalmente da ditadura De Franco? de antes, né? Da Primo. Como que chamava? Bom, De que período? em 1930, um pouquinho antes da República. O que resultou na Revolução. Aí depois da República, o Franco, até a redemocratização. Aí eu pego livro, eu leio romance, eu pego filme, eu pesquiso na internet, aí chega uma hora que eu falo, não, agora eu não entendi mais ou menos esse problema. Tudo isso relacionado, por exemplo, ao tema Espanha? Que coisa passei gostosa. 3, 4 meses, sei lá, 5 meses, estudando, aí eu falei, não, agora... Curiosidade, por quê? Por que esse assunto, assim? É uma eleição que eu faço de algum tema que... Isso é delicioso, gente. Aí eu estava estudando agora paleoantropologia, quer dizer, o desenvolvimento do Homo sapiens, como que... Você acredita que eu aprendi um monte de coisa sobre o comportamento da gente, né? Aí divide com a gente agora. Diz aí, divide com a gente. Tem umas coisas... porque o egoísmo, né, como vantagem competitiva, né, para a sobrevivência, isso aí não vai ter jeito da gente acabar com o egoísmo. Isso a gente carrega, então, praticamente no DNA. Não tem jeito. Isso aí é uma estratégia de sobrevivência. Então, no mundo vai ter sempre gente que tem uma visão, uma postura altruísta, pensando no bem comum, e vai ter sempre gente que é autocentrado e tem uma postura egoísta. Isso sempre. Nem com a educação, nem com nada a gente vai resolver. Isso faz parte do equilíbrio. Eu ia dizer isso. É um equilíbrio. É um equilíbrio. O lado... Se você tiver só um... Boa. E introduzir um do lado de cá, se você tiver só o outro. Então, num sentido assim, do todo social, não existe um bom ou ruim nisso. Existe um equilíbrio, né? É um equilíbrio. Eu gostaria que tivesse uma tendência para algum lado, tá? Mas não. Claramente se percebe que você é uma pessoa progressista, né? Tu acha que essa onda conservadora que o mundo vive hoje, ela pode ser perigosa para a criatividade? Sim, sempre, né? Sempre. Porque se você não aceita diversidade, se você quer uma sociedade hierarquizada e cheia de regra, você vai acabar com a criatividade de todo mundo. Não tem jeito. A gente tem que ter tranquilidade para errar e para... Esse tipo de extremismo, qualquer extremismo, né? Qualquer extremismo, qualquer extremismo inibe, né? Mas tem jeito, na China da Revolução Cultural, impossível você ser criativo num lugar daquele. As pessoas que tinham óculos, né? Porque óculos era sinônimo, o cara ler. Voltando à história da Espanha, na época do Franco, um jovem que lia era mal visto. O termo utilizado para esse tipo de comportamento era um termo assim que... deixa eu tentar lembrar, eu vou lembrar depois, mas era assim... se você está lendo um livro, você está significando. Então, é muito perigoso. Gente, você está em 1984 completamente. O que você tem que ser se você não pode significar? Você tem que ser insignificante. Que coisa! Esse termo era utilizado pelas mães. O menino tinha que apagar a luz no quarto dele à noite, porque se ele tivesse com a luz acesa, ele podia estar estudando. Meu Deus do céu! Mas eu não fazia a menor ideia disso. Você está deixando de ser insignificante, você está significando com a leitura. Isso é perigoso. Eu vou fazer só um comentário rápido aqui. Deve ser muito gostoso ser seu aluno, viu? Deve ser muito gostoso ser seu aluno. Eu acho que não. Eu acho que... Não, porque tu tens assim, além de ser uma pessoa culta e né, toda uma carreira de professor, tu passa assim um respeito, sabe? Que muitas vezes você, assim, com todo respeito, né? Desculpe, com todo respeito pelos professores,
Muitos professores têm essa coisa que você falou da hierarquização de uma maneira que claramente tu passas essa energia realmente assim, daquilo que tu falas, realmente tu praticas, né? E com isso a gente consegue respeito dos alunos. É interessante, sim, que muita gente tem medo que a quebra da hierarquia vai acabar com respeito, etc. Seja lá o que significa. É medo mesmo. É medo mesmo, né? É medo mesmo, né? É medo mesmo. Insegurança. Eu tenho uma grande amiga minha, que na verdade é como uma irmã, que nos acompanha, inclusive aqui, a Ana Helena, que ela comentou, ela provavelmente vai estar me matando lá fora, que digamos assim, de uma forma bem tranquila e simplificada, ela foi a um digamos assim, a um encontro espírita, e ela teve a chance de dialogar com o espírito, né? E inclusive de discordar do espírito. E que depois muitas pessoas ficaram assim com o cabelo arrepiado. Como é que você faz isso? Sabe? Como é que você discorda no espírito? E ela falou exatamente o que você falou agora. Porque disseram que ela faltou com respeito aos espíritos. E ela disse assim, não. Eu tenho respeito pelos espíritos. O que vocês têm não é respeito, é medo. Exatamente o que você falou agora. Respeito e medo são duas coisas bem diferentes. Meu querido, só para fechar essa parte de invenção, porque depois eu quero terminar o nosso programa falando um pouco mais sobre sustentabilidade e ouvir, né, digamos assim, a tua experiência naquele projeto maravilhoso lá no Sergipe. Diz aí uma grande, assim, não precisa ser uma, duas, três grandes invenções da história que você acha assim que são uau, né? E o que é que você acha que seria interessante esperar agora do mundo? Eu adoraria que inventassem isso. Isso é difícil demais, né? O ar-condicionado com certeza foi uma coisa boa, né? Mas eu acho que... Tu dorme de ar-condicionado? Eu durmo. É muito quente. Eu acho que é a imprensa, né? A imprensa foi o que... Gutenberg lá, né? Foi o que conseguiu fazer com que o conhecimento chegasse às pessoas. Meu Deus, se Franco te ouvisse, hein? Então, assim, você pensar que o conhecimento ele era monopólio de poucos e a maior parte das pessoas no mundo morria sem nunca ter visto um livro. Meu Deus. Então, eu acho que a gente chegou aonde está, fora as ideias todas por trás, mas uma invenção. Assim, isso que você falou, exato, concreta, né? Eu acho que é a imprensa, né? A imprensa, ela mudou tudo. Mas tu sabe que eu sou, amorosamente falando, obrigado a concordar, não tinha parado para pensar nisso. A gente pensa normalmente em invenções associadas a conforto, né? Mas essa aí, sem ela, o mundo estaria na Idade Média ainda, né? Porque foi o jeito do conhecimento chegar a uma pessoa normal, uma pessoa comum, e não comum. E, meu querido, assim, uma invenção concreta, não assim, a máquina da felicidade, não. Uma invenção concreta que você acha, seria bem legal que a gente tivesse isso agora. Se você pudesse inventar algo concreto assim, o que é que você inventaria? Bom, tem muita coisa, né? Tem que ser alguma coisa relacionada a evitar a grande crise que a gente vai ter pela frente. Você se refere à climática especificamente, né? Então teria que ser alguma coisa que, por exemplo, conseguisse captar o carbono da atmosfera e transformar num sólido. Né? Numa coisa que pudesse ser fixado por décadas e décadas, centenas de anos, de forma que a gente pudesse ter tempo de resolver esses problemas todos. Que aí você fez com plástico, que a gente vai ver daqui a pouco. Sim. Muito boa essa. Querido, vamos falar então um pouco agora de sustentabilidade. A gente já falou quando a gente falou de criatividade, mas agora a gente vai falar de uma forma bem prática. Conta pra gente como foi ou como é esse projeto que vocês desenvolveram lá no Sergipe de reciclagem de plástico. Fazendo só uma observação, eu estava em São Paulo 2 dias atrás, indo do aeroporto de Guarulhos para a cidade de São Paulo, eu vi um outdoor que carro passou rápido, eu não pude ler os detalhes, né? Mas que dizia uma coisa que eu achei tão interessante, dizia assim, sacolas de plástico feitas com plástico retirado dos oceanos. Isso, uau! Nesse sentido, especificamente falando de reciclagem de plástico, antes de entrar propriamente dito no trabalho lá no Sergipe, tu achas que a coisa mais importante que a gente tem que aprender a reciclar é realmente o plástico? E particularmente o plástico dos oceanos?
Não, plástico dos oceanos não. O, o, o plástico é uma ameaça à vida na Terra. Isso eu não tenho dúvida. Tá? Então, Tem como desenvolver um pouco mais essa ideia para... é o seguinte, o plástico, ele fica muito tempo na natureza, ele tem consequências que a gente não sabe direito ainda, a história do microplástico, a gente está com plástico dentro da gente e tudo, e o volume do plástico é muito grande. E o que está acontecendo? A produção está aumentando exponencialmente. Então, assim, o primeiro saquinho plástico que foi usado num supermercado nos Estados Unidos, em 1930 e poucos, ainda está na natureza. Ele 1930 e pouco. Ele pode estar já moído como microplástico, mas aquele plástico está na natureza, porque ninguém recicla plástico. Meu Deus, quer dizer que toda essa coisa de plástico que tem no mundo foi só durante esses últimos 90 anos? É uma loucura. Meu Deus porque assim, do céu. bom, eu na minha infância a gente quase não tinha plástico. Eu me lembro que o supermercado era sacola de papel, né? Sacola de papel. Na minha infância não tinha plástico. O negócio a produção e o consumo e o descarte indevido é exponencial, está aumentando sem parar. Então, depois de 2015, que os países assinaram todos, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a produção de plástico multiplicou por não sei quanto já. Putz. E ninguém recicla. Entendeu? Então, o volume desse material é absurdo. Eu não consigo ver um outro material que pudesse ser tão daninho à natureza e ao ser humano do que o plástico. Então, eu acho que sim, que plástico deve ser o foco. Por que eu falo que não o do mar? O do mar. Isso. Assim, você não pode jogar no mar, não pode chegar plástico no mar. Sim, porque o que adianta você tirar plástico do mar? Você continua colocando... Isso é muito mais. Então você não pode jogar. Eu conversei com uma pessoa uma vez que ela falou assim, não, plástico não me interessa, eu vou para a praia e eu coleto plástico. Eu falo, você coleta o plástico? Coleta. Você faz o que com ele? Eu ponho no lixo. Mas, se você põe no lixo, vai voltar, não tem jeito. Né? Você tem que saber o que está acontecendo com esse plástico. Então, tem um problema muito grave. Eu acho que eu não consigo imaginar, talvez, borracha de pneu, mas o volume não é tão grande quanto o plástico. Se você pegar tudo tem plástico, a camisa tem plástico, a tinta da parede, essa tinta tem plástico. Tem plástico onde a gente não sabe que tem. Meu Deus. Então, eu acho que sim, que seria o plástico, que gastar um absurdo para tirar o plástico do mar, eu acho que você teria muito mais impacto se impedisse que mais plástico fosse para o mar. Então tem que começar fechando a torneira. Fechando a torneira, exatamente. O cano estourou, você vai enxugar o chão? Não vai. Vai primeiro consertar o cano, né? Consertar o cano. Excelente exemplo. Conta pra gente o projeto de Sergipe. Bom, o projeto, depois ele foi para Sergipe. Ele não começou lá. Não, ele começou justamente quando eu estava na Cátedra Unesco de Sustentabilidade da Universidade Politécnica da Catalunha, em Barcelona. Eu fui lá para estudar a política de inovação daquela universidade, mas o coordenador da cátedra, ele viu que eu gostava de máquina, de ferramenta e tudo, e ele lançou um desafio. Ele falou assim, ó, você conseguiria desenvolver uma máquina para reciclagem de plástico que uma pessoa comum do Brasil pudesse usar? Foi ele que introduziu o plástico na sua vida? Eu não sabia o que era plástico, nunca tinha estudado, estava lá fazendo outra coisa, e aí ele e a equipe, e aí eu virei fazer, mas você sabe que uma pessoa comum no Brasil, ela tem baixíssima escolaridade. Não é que nem uma pessoa comum na Espanha. Normalmente uma pessoa comum no Brasil não sabe ler e escrever as 4 operações. 40% dos brasileiros não terminaram o ensino fundamental, e os que terminaram mal, com uma qualidade muito ruim. Ele falou, não, para essas pessoas mesmo, com essas pessoas que eu estou interessado. Você conseguiria fazer isso? Eu falei, não sei, mas esse desafio me interessa. E aí eu passei uns 4 ou 5 anos desenvolvendo máquinas para transformar o plástico que estava descartado na natureza em placas e barras de plástico maciço.
Porque assim, muitas vezes o pessoal fala assim, vamos reciclar o plástico e fazer vaso, reciclar o plástico e fazer cadeira. Eu falo, não vamos fazer isso, nós vamos fazer placas e barras pelo seguinte, cada comunidade que tiver essas máquinas, ela vai estar interessada em uma coisa. Se você obriga todo mundo a ter a mesma cadeira, primeiro é chato, é monótono, e você está, de alguma forma, agredindo a cultura local, né? Você obrigando todo mundo a fazer a mesma coisa. Se você produz placas e barras, cada comunidade monta do jeito que quiser. Às vezes é um móvel, às vezes é um galinheiro, às vezes é um telhado, às vezes pode ser um vaso, uma cerca. Uhum. Então a gente falou assim, então nós vamos transformar o plástico em placas e barras. E aí na engenharia a gente tem o que a gente chama de definição dos requisitos de projeto, que tem que ser isso. Aí tinha uns 10 requisitos, aí na hora que a gente parou, né? E eu falei, caramba, o que já está descrevendo é um eletrodoméstico. E aí a gente pôs um requisito só. As máquinas têm que ser tão simples quanto um eletrodoméstico. As máquinas têm que ser tão simples quanto um eletrodoméstico. Um requisito. Por quê? Um eletrodoméstico qualquer pessoa consegue operar. Independente do nível de escolaridade, da situação. Qualquer pessoa consegue ligar um liquidificador ou uma torradeira. Uhum. Aí vários alunos participaram da equipe em diversos... Foi multidisciplinar? Foi multidisciplinar, tinha gente da área de química, da engenharia, eu sou físico, e principalmente a gente ia conversar com os catadores de material reciclado, conversar com as pessoas. Tá, mas isso aonde? Eu aqui já já no Brasil, perfeito. Eu comecei lá, lá eu consegui mostrar que era possível fazer placa e barra, mas ainda de forma muito precária. Quando a gente veio para cá, eu vim para cá, a gente começou a desenvolver, e depois de uns 4 ou 5 anos, demorei uns 4 ou 5 anos para simplificar as coisas. Para fazer complexo, eu consegui fazer muito mais rápido. Mas para fazer o simples foi mais complexo. É muito mais difícil. Né? Então, e você continuou com um grupo internacional? Assim? Eu tenho contato com eles, pouco, muito menos do que eu gostaria, mas eu tenho contato, troco. De vez em quando eles pedem para eu fazer uma palestra para os alunos de lá e tudo. Eu preciso até retomar isso. Mas a pandemia me quebrou muito, sabe? A pandemia, eu fiquei muito triste, eu pedi minha mãe, desestruturou muita coisa, eu perdi o contato, eu tinha acabado de voltar, perdi o contato com eles lá e tudo, ficou difícil de completar depois. Mas então assim, mas a gente ainda tem relação. Quando a gente... Mas então essa simplificação, querido, esse produto é essencialmente daqui. É daqui, é baiano. Fantástico. Baiano. Made in Bahia, literalmente. O que eu trouxe de lá foi uma ideia. Tá? E aqui foi concretizado tudo. O conceito que a gente usa é o conceito de reciclagem local de plástico. É um conceito em oposição à reciclagem tradicional de plástico, que é feita em grandes usinas centralizadas. Então, na reciclagem local de plástico, o plástico tem que ser transformado em objetos de valor no local de descarte por pessoas comuns. Do local. A reciclagem, a indústria de reciclagem tradicional não tem nada a ver com o meio ambiente e ela é terrivelmente injusta. Ela só quer matéria-prima barata para a indústria de plástico produzir outras coisas para descarte mesmo. Entendeu? E a indústria tradicional, o que ela paga para os catadores não tira os catadores da situação de miséria. Eles não conseguem sair da miséria nem tirar a família da miséria. Você pode descrever para a gente, eu fiquei curioso agora, para pessoas como eu que não sabem bem, num nanograma bem rápido, como é que funciona a indústria tradicional de reciclagem? Tem o rapaz lá, está tirando, o catador tira... O catador está no lixão tirando plástico. Já tem uma perversidade enorme. Aí, assim, quando o caminhão chega do lixão, as coisas que... Quando o caminhão chega, tem uma hierarquia. Entendeu? Entram os homens fortes. Ai, meu Deus do céu.
para pegar metal e coisas de valor. Só quando eles saem, as mulheres, as crianças, os velhos podem ir para lá. Então elas procuram um resto de metal e outras coisas de valor, papelão, plástico, vidro. Aqui no Brasil é muito. Então o negócio É uma lei da selva mesmo. Total. é inacreditável. Bom, muitas. No Brasil tem mais ou menos 1.000 cooperativas e associações de catadores de material reciclado. Nessas 1.000, tem mais ou menos umas 50 mil pessoas associadas. E tem 1 milhão de pessoas que vivem do lixo, muitas vezes moram no lixo. 1 milhão de pessoas. Toda vez que eu falo esse número para um estrangeiro, ele acha que eu Está exagerando. não, que eu estou enganado, que eu errei a palavra em inglês. Meu Deus. Eles são incapazes de imaginar que existe um lugar onde tem 1 milhão de pessoas que vivem no lixo. Né? Então, assim, o elo mais fraco da indústria tradicional de reciclagem de plástico, é lógico, é o catador. Ele é mantido na miséria. Tá? Não precisava, mas ele é mantido na miséria. Tipo, ele cata lá, ele vende para quem? A junta tem um primeiro atravessador. Um primeiro atravessador. O atravessador que vai no lixão ou nas cooperativas, e a negociação é absolutamente assimétrica. Tipo, O cara olha e fala assim: hoje eu pago 50 centavos. Hoje eu não quero. Ah, mas semana passada você pagou 1. Eu falei: então eu vou embora. Você fica com isso aí. meu Deus. Poder de monopólio total. Eles não têm o que fazer. Eles precisam daquele dinheiro para... Mesmo se organizando em cooperativa? Mesmo em cooperativa ainda. Porque assim, a cooperativa é uma cooperativa de gente muito pobre. Então, se o atravessador não vem comprar, o galpão enche e eles não podem mais trabalhar. Entendeu? Aí acontece uma coisa absurda. Às vezes o cara não compra, começa a encher, sabe o que eles fazem? Pega as coisas e joga no lixão de novo. No lixão de novo. Para evacuar. Então, assim, aí esse atravessador local, ele leva para um atravessador regional que leva ou para uma indústria de reciclagem, ou antigamente levava para o porto e ia para a China. Eu não sei se ainda tem esse negócio internacional. No caso dos atravessadores, eu falei assim, poder de monopólio, me veio uma coisa na cabeça. Não existe concorrência entre atravessadores, tipo, nessa região sou eu. Mas tem tanto plástico no mundo, tem tanta coisa que a oferta é muito grande. Então, não precisa de competição entre eles. A oferta é grande demais. Os volumes são absurdos. Mas eu digo assim, como é que o atravessador tem esse poder de determinar o preço? Exatamente pela quantidade de fita. Ele pode ir para qualquer lugar. Pra qualquer lugar. Não compro de você, vou comprar do outro. Entendeu? E assim, e o pior de tudo, além de ser perverso, além de não ter nada a ver com a questão ambiental, é só para matéria-prima barata, além disso tudo, não resolve o problema de forma nenhuma. Pelo seguinte, só um pequeno percentual do que chega é aproveitado, o resto volta para o lixo. Então, para você ter uma ideia, no mundo todo, em torno de 10% do plástico é reciclado. Então, acho que a Alemanha que recicla mais, em torno de 14%. No Brasil, tem várias, o WWF fala que no Brasil é 2%. Os fabricantes de plástico falam que é 20%, mas vai ter algum número, eu suponho que seja 10%, média mundial. 10% é muito pouco. Quer dizer, de cada 100 baldes que você já viu quebrado na vida, 10 viraram alguma coisa e os outros estão na natureza. Os 90 estão na natureza. Então, o modelo atual, ele é perverso, ele é injusto, ele não resolve o problema. Esse modelo da reciclagem local é uma alternativa. Perverso, injusto e ineficiente. Então, como deixa eu colocar assim, como seria então uma alternativa? Essa ideia que vocês tiveram, esse projeto que começou aqui, foi para Sergipe, é uma tentativa de alternativa a esse modelo. O lixo
é uma invenção humana. O lixo não existe na natureza. Por isso não existe na natureza, tem razão. Né? Então, o que um organismo descarta, o outro aproveita. Aproveita. E é tudo orgânico, né? E tá ali e entra em equilíbrio assim. Na hora que a gente produz lixo sem parar num planeta que é finito, não precisa ser muito esperto para entender que não vai para sempre. Que não é sustentável. Né? Então, o lixo ele tem que ser... O plástico ele tem que ser transformado em objetos de valor para ser utilizado pela comunidade ou para comercialização, para gerar renda, localmente. No dia que não tem nenhuma latinha de alumínio em nenhum lixão, não existe nenhuma latinha, porque tudo é colhido porque dá dinheiro. Entendeu? Então, no dia que o plástico der dinheiro para as pessoas, não vai ter plástico na natureza. Não adianta você pedir para uma pessoa numa situação muito vulnerável, pedir para essa pessoa pensar no planeta. Isso não existe. É muito interessante você dizer isso, porque os economistas muitas vezes falam isso e não são compreendidos, mas assim, as pessoas precisam sobreviver. E basicamente o determinante da escassez é que faz as coisas terem valor, né? E só por altruísmo, né? Não é. Então o plástico é barato. O plástico é barato. O plástico virgem, né? O que saiu da petroquímica agora é muito barato. Por isso que o pessoal não para de produzir coisa de plástico virgem. Porque é tão barato que para que eu vou pegar uma coisa reciclada se é tão barato? Ao contrário da latinha de alumínio. A latinha de alumínio não. Você comprar a lata usada é mais barato do que comprar o alumínio que acabou de ser extraído. Perfeito. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer com que o plástico reciclado tenha um valor alto para que o pessoal recicle o máximo possível. E alguma hora você vai ter que parar de produzir plástico de derivado de petróleo. Não tem condição. Você vai ter que parar. Seria tipo assim, olha, são 90 anos que a gente está jogando plástico no mundo, tem plástico de sobra aí, vamos usar o que tem aí e parar de produzir plástico. Genial. Tem alguém assim na tua experiência, talvez um pouco mais, eu não sei se provavelmente você deve ter lidado com o poder público, essa ideia é uma ideia que se pensa ou é ficção científica, assim? Parar de produzir plástico e vamos usar só o que tem nada. Tem gente que já começa a comentar isso. Eu acho que ninguém normal pensa isso, só eu. Porque... Mas é super lógico, Eu tenho amigos que trabalham em petroleiras, né? E eu falo, sua empresa teria que fechar hoje, não é amanhã. Ela tem que fechar hoje. Eu falo, não, Paulo, não é assim, a gente é legal. Eu falo, não é legal, vocês não são legais. Não é nada pessoal, né? Não é, tem que fechar. Tem que fechar. E aí o pessoal fala, você é doido, fica falando que tem que fechar a petroleira. O ser humano se adapta. Ninguém acreditava que a gente poderia parar a economia do mundo durante 2 anos. A gente parou na pandemia. Exato. Então, o ser humano ele se adapta. Se a gente parar de fazer alguma coisa, vai despertar a criatividade de um monte de gente, vai liberar energia e a gente vai achar uma outra solução. Concordo plenamente. Tirar um pouco da zona de conforto, a gente se merece, exatamente. E eu acho que a maioria de nós tem exemplos nas nossas vidas privadas de situações assim, né? Que a gente pensava, nunca vou conseguir lidar com isso, e a gente lida, né? Se adapta e muitas vezes aprende e é mais feliz. Quando a universidade fechou para a pandemia e falou que ia ficar fechada 15 dias, eu falei, não tem condição, pô, como que a gente vai fazer? Ficou 2 anos. 2 anos. Paulo, então... Não foi bom, mas a gente se adaptou. A gente se adaptou, na verdade, super bem, assim, né? Como é, então, assim, pra gente dar uma focada agora no projeto, esse projeto, digamos assim, ele é uma alternativa, digamos, esse modo tradicional. Sim. Ele, pelo que eu entendi, assim, ele é focado nas comunidades locais, né? Tem que ser algo bom para as pessoas, né? Que gere renda, dê autoestima, né? E que tenha mercado, né? E que tenha... Ou seja, que tenha um ciclo virtuoso que se alimenta por si próprio para aquelas pessoas. Sim. Evitando atravessadores, evitando toda essa perversa cadeia produtiva, né?
Como é que funciona, então, assim? Tipo, na prática? O que a gente fez, né, a gente desenvolveu essas máquinas, né, que transformam o plástico descartado em placas e barras de plástico maciço. A gente levou isso para uma comunidade quilombola que fica na cidade de Santa Luzia do Itaim. Só uma coisa, meu anjo, bem rápido. Tu tem como descrever um pouco como é essa máquina? Pra gente... Posso. Na verdade, são 3 famílias de máquinas diferentes. Cada uma usa uma tecnologia, tudo muito simples. Se eu quero produzir uma máquina dessa, eu saio de manhã cedo, de carro, eu rodo as lojas de material de construção, as lojas de cozinha, as lojas de ferragem, eu compro tudo aqui no mercado de Salvador. Eu levo para o laboratório, eu monto, se a máquina for pequena, eu monto à tarde e eu testo à noite. Então as máquinas são muito simples. Uma das famílias é baseada em panelas de cozinha, né? Então formas que são utilizadas em forno doméstico. Tem uma outra família que utiliza como molde perfis de aço inox, e a outra para fazer placas maiores. A gente trabalha, é sempre um processo com temperatura moderada e pressão moderada. Então você precisa de controlar temperatura e pressão. No caso, o plástico derrete e ele é compactado pela pressão? Sim, no caso das barras, a gente eleva a temperatura, ele fica mais pastoso e a gente comprime manualmente. Não tem motor, não tem... No caso das placas, a gravidade basta. Então, na hora que a gente derrete, ele já assenta por gravidade. A gente levou essas máquinas para essa comunidade quilombola. Que são fáceis de usar. Essas máquinas, elas são mais simples do que um eletrodoméstico. Eletrodoméstico normalmente tem a tomada e tem pelo menos um botão de liga e desliga. A gente tirou o botão de liga e desliga. É só na tomada? Só na tomada, e a pessoa liga um cronômetro do celular, sim, um reloginho, para calcular o tempo, né? A máquina ficou muito simples, porque toda máquina térmica você precisa de ter um sistema de controle. E com diversos componentes, muitas vezes caros. E aí a gente calculou as resistências elétricas para elas chegarem na temperatura correta no tempo que eu preciso. Então não tem controle nenhum. Mas pensando assim, tipo, é tão simples, né? Tão inteligente. Por que ninguém pensou antes? Isso é uma pergunta que várias coisas que eu já fiz, as pessoas perguntam isso, eu falo, não sei. Eu não sei, porque... é lindo, não, adorei. É tão interessante. Sabe assim, as coisas... tem um monte de gente pensando coisa interessante no mundo todo. Hoje, agora, nesse momento. De vez em quando sai. Né? Tem uma coisa, uma frase que eu adoro, que é o seguinte: é impossível que o improvável nunca ocorra. É impossível que o improvável nunca ocorra. Quer dizer, tem uma... E alguma hora o improvável vai acontecer. Vez ou outra vai acontecer, né? Então, se você vai testando muito, errando muito, tentando muito, ousando muito, alguma hora sai. Meu querido, a gente não tem tanto tempo. Que papo maravilhoso, né? E interessante que papos gostosos assim, a gente começa a falar, né, Paulo? E aí vão surgindo 1000 coisas. Eu já teria 10.000 perguntas. Mas a gente tem o famoso tempo, né? Você quer mostrar um pouco para o nosso público algum desse material e explicar, tipo, como é que foi o impacto na comunidade, assim? Bom, essas peças aqui, são barras maciças feitas de plástico que estava descartado. E essa aqui é um exemplo de uma placa. A gente não usa nada, não lava o plástico, porque senão o impacto negativo é ruim. Não usa nenhum produto extra. O plástico é só o plástico mesmo, e normalmente o plástico sujo. Então aqui só tem plástico Só sujo? tem plástico sujo. Calor e pressão. Calor e pressão. Eu faria a minha casa inteira com essas coisas. E a partir dessas placas, as mulheres são só mulheres que já trabalham, porque lá é uma comunidade muito pobre, as mulheres elas têm filho muito cedo e muito rapidamente, às vezes, os maridos vão embora. E elas ficam cuidando dos filhos. Elas viviam catando o aratu, que é um caranguejo, e o aratu está sumindo.
Meu Deus. Né? Então, não tinha muita alternativa. Um parceiro que eu tenho no estado de Sergipe, ele sugeriu a gente fazer lá. Por isso que vocês foram para lá. Perfeito. E hoje elas pegam esse material e transformam em móveis e outros objetos de valor para uso e para comercialização. Então, na escolinha do povoado, o povoado é no meio do mangue. Então, a unidade... É no litoral de Sergipe? Qual é o nome do povoado? O povoado chama Pedra Furada. Pedra Furada. A cidade chama Santa Luzia do Itaim. De Pedra Furada dá para chegar de barco em Mangue Seco, que é o litoral. Que já é Bahia, né? Já é Bahia. A escolinha do povoado, as carteiras, é o mangue lá, a unidade 100%, o salitre enorme. As carteiras eram de aço com MDF. Meu Deus. Em 10 meses estava tudo no lixo. Então, elas fizeram todas as carteiras da comunidade com esse material. Né, e estão conseguindo produzir, vender, melhorar a renda, saíram do mangue. Os filhos não estão indo para o mangue. O mangue está feliz, em paz, né? O mangue está lá porque quebrou essa história de vai para o mangue, não estuda. Né? Então teve um impacto muito positivo. Não, mas primeiro para ela. E não foi um impacto, né? Foi um monte de impacto, né? Eu falei que o nome Oficina de Transformação, que é o empreendimento em si, é muito feliz, porque transformou o plástico, transforma as pessoas, a família e a comunidade. A estrutura social, a comunidade. E hoje, agora a gente está... a gente já conseguiu... faz 2 anos que a oficina está funcionando muito bem. A gente acertou tudo. A gente já sabe o que funciona, o que não já funciona. 2 anos. Né? 2 anos, porque quando a gente começou lá, tinha pessoas que queriam fazer várias. Eu falei, não, vamos fazer uma só. Não vamos fazer várias. A gente vai errar ainda, a gente vai acertar, ajustar as coisas. Então já passou 2 anos aprendendo um monte de coisa. Hoje a gente sabe exatamente o que funciona, o que não funciona, o que dá certo, o que não dá, e a gente está a ponto de escalar o projeto. Escalar não é fazer uma oficina grande, é pipocar essas oficinas em diversos lugares. Então eu espero que até o final do ano, aqui na região de Salvador, vai ter mais 3 oficinas. Paulo, se você se candidatar a prefeito lá, você ganha, né? Não existe a menor possibilidade. Que ideia maravilhosa. E por que fica assim tão bem distribuída a cor? Nada disso é proposital. Não. Aqui sim, foi pintado, né? São as cores do arco-íris. Na ordem do arco-íris. Mas isso aqui não tem nada de pintado, né? Não. É o pigmento do próprio plástico. Então elas lá misturam, elas fazem a parte estética. Que eu nunca pedi isso, mas elas... Quando eu cheguei lá, tinha peças lindíssimas. Né? Com a criatividade. Você permite a pessoa errar, você faz... e elas têm liberdade de fazer experimentos, e eu apoio, e aí sai coisas belíssimas. E elas estão vendendo bem? Estão vendendo, tudo que faz, vende. E o plástico lá eles pegam onde? Não, aí lá é uma comunidade pequena e não produz tanto plástico, mas a gente se associou com uma cooperativa de Aracaju. Aracaju, até lá, o estado é muito pequeno, é 1 hora de viagem. E essa instituição que me dá apoio lá tem carro indo quase todo dia. Então, uma vez por semana, pega o plástico triturado já na associação e leva para Pedra Furada para elas trabalharem. E o preço que se paga, uma curiosidade agora, que a gente está falando daquela coisa da perversidade da cadeia produtiva tradicional. E o preço que se paga para esses catadores lá de Aracaju, como é? Eles vendiam o plástico em torno de R$1. R$1 o quilo? O quilo. Aí a gente conseguiu uma trituradora e colocou lá, cedeu a trituradora para eles. E paga R$5 o quilo. Uau! E eles conseguem fazer 50 quilos numa hora. Uau! Então é um negócio bom para eles. No caso, R$5 por quilo. 50 quilos por hora, 250 então, em 1 hora, o que eles venderiam... Os R$50 vende por 250. Ganha 200. Fantástico. Agora... E tudo que faz, vende? Tudo que faz, vende. Porque assim, a produção ela é semi-industrial, semi-artesanal. Elas conseguem produzir em série. Então, tem que fazer 10 mesas por um bar. Elas conseguem fazer em série. Mas cada um é única. Incrível. Cada um é único. E elas demoram um tempo. Ou seja, tem um fortíssimo componente de arte mesmo, né? Claro, não, elas fazem coisas belíssimas. Mas, e
a autoestima delas deve ter explodido, né? Eu tenho fotografias lindas. Será que muitos maridos quiseram voltar? Aconteceu uma coisa que para mim foi muito emocionante. Elas começaram a ter muito sucesso. Elas vieram fazer exposição aqui em Salvador, foram ao Rio de Janeiro, e aí 2 delas foram a Nova York para um jantar em Nova York, que elas foram convidadas, foram entrevistadas lá e tudo. E aí, um medo muito grande da gente era que os maridos puxassem para baixo, né? Tentassem. E aí, uma delas chegou e falou assim: Paulo, o meu marido voltou a estudar. Uau! Quer dizer, ele vendo a mulher tendo sucesso, ao invés dele puxar ela para baixo, ele falou: não, eu tenho que melhorar. E foi estudar. Mas que coisa extraordinária. Não, isso é emocionante, né? Daí isso é de arrepiar, viu? Tem muita história muito interessante lá. Até quando elas fizeram o primeiro elas conseguiram uma encomenda para fazer uma sala de aula com carteiras, chama Ecodesk. Ecodesk, chique, né? Ecodesk. Com as Ecodesks. E eram 20 carteiras, elas fizeram 10, eu falei assim, coloca as 10 lá, que a gente vai ver o que quebra, o parafuso que solta. Não teve nenhum problema não, mas teve uma outra coisa inacreditável. As crianças dessa sala tinham 10 carteiras normais e 10 Ecodesks. Elas começaram a pedir para os pais para ir mais cedo para a escola. Uau! Para sentar na carteirinha colorida. Meu Deus. Então isso muda completamente a relação da criança com a escola, com o aprendizado, com... Cada carteira tem uma cor diferente. Então o menino pode escolher do time de futebol dele, a cor do time de futebol. Paulo, isso é revolucionário, viu? Isso é revolucionário, isso é lindo, isso, meu Deus, resolve problemas econômicos, resolve problemas sociais, melhora a autoestima, o meio ambiente. É um pacote. Eu estaria exagerando se eu dissesse que é o trabalho que mais te deu prazer na vida, que mais te deu a sensação de uau, eu fiz alguma coisa pelo mundo. Ainda não me deu todo esse prazer, porque a gente ainda não conseguiu o impacto que a gente quer. Como está o escalonamento, então? A ideia da gente era afinar uma oficina, e aí, para esse ano, montar 3, eu acho que dá, para montar 10 no outro ano, para montar 30 no outro, para montar 100. Aqui em Salvador, no início, agora... vai ter aqui em Salvador, tem vários lugares que estão... interessados. Tem gente que já está com dinheiro, tem gente que está com parte do dinheiro, então vai escalar. Eu sou muito ansioso, então eu gostaria que já tivesse escalado tudo, mas vai escalar. Qual que é esse prazer, essa satisfação e essa sensação de missão cumprida, para mim, ia se dar quando... Hoje a gente tem 1.000 cooperativas e associações de catadores de material reciclado no Brasil. Quando a maioria dessas associações tivesse uma oficina de transformação do lado. Aí eu acho que a gente ia ter um impacto ambiental e um impacto social digno desse nome, né? Por enquanto o que a gente tem é um experimento de sucesso. Falando no sentido talvez já entrando no nosso processo final aqui, como é que funciona na prática isso? Tipo, você é um professor da UFBA, né? Da Universidade Federal da Bahia. A gente chama UFBA. UFBA, é da UFBA. A gente chama de UFBA lá em Porto Alegre, UFBA. Como é que fica, tipo assim, de quem é a patente dessa máquina? Porque essa parte burocrática deve ser um saco, né? Isso foi uma guerra, pelo seguinte, eu ao invés de patentear, eu abri. Bah, querido, tu é um ser humano maravilhoso. Porque aí o que eu falo é o seguinte, porque se patenteia, você não consegue o impacto que a gente quer, porque depende de um monte de coisa. E aí eu abri, a gente publicou tese detalhando, artigo em congresso e tudo, e aí ninguém mais pode patentear, porque já não tem novidade, já foi público. E o que eu falo é o seguinte, se alguém quiser copiar, eu ajudo. E se alguém quiser ganhar dinheiro com essas máquinas, eu ajudo mais ainda. Porque se alguém estiver ganhando dinheiro, quer dizer que ele está vendendo que alguém quer. Exatamente. Então, que alguém está usando. Que legal, então, Paulo. Isso foi uma discussão danada, um monte de gente falou, patenteia. Eu falei, não vamos patentear. Então, por exemplo, assim, digamos que alguém que esteja acompanhando o nosso programa tivesse interessado em usar isso, o que é que ele tem que procurar? Primeiro, entrar em contato comigo, de cara eu mando
as publicações que a gente já fez. E como é que eles entram em contato contigo? Você quer deixar algum endereço, alguma coisa? A gente pode deixar meu e-mail depois. Perfeito. Não, claro, que a gente coloca lá. Isso tanto privado como público, prefeitura, eu como pessoa, uma fábrica, uma empresa. Toda parceria é bem-vinda. Meu Deus. Toda parceria é bem-vinda. É impossível um professor universitário escalar esse negócio para ter o impacto que eu gostaria de ter. Perfeito. É impossível. Perfeito. Tá? Então, a gente tem que criar parceria que possa escalar, ajudar a capilarizar isso. Então, a gente está, por exemplo... E a palavra é capilarizar. Exatamente. A gente está procurando alguns órgãos que têm capilaridade nacional. Por exemplo, aqui em Salvador tem um grande centro de tecnologia do Senai, chama Senai Cimatec. Nós vamos montar uma oficina dentro do Senai Cimatec. E eu conversei com eles, eu conto com vocês para levar isso para todos os Senais do Brasil. Pelo menos a informação, ó. Sim, estamos fazendo isso. Uhum. Santa Casa de Misericórdia, né? A gente foi conversar com a Santa Casa por causa do problema dos copos descartáveis. Dos hospitais, eu falei, ó, se vocês quiserem montar, se a gente montar aqui, conto com vocês para levar para Santas Casas no mundo todo. É uma instituição mundial. E órgãos governamentais, qualquer parceiro que ajude a gente a escalar é bem-vindo. Entendeu? A ideia é chegar nessa... E só explicando para o pessoal que não estava na nossa conversa antes, a questão dos copinhos dos hospitais é porque eles não podem ser reutilizados, né? Sim, Quer dar uma explicaçãozinha mais? Não, a ideia é que... A gente tá com a mesinha aí, tá? Vamos dar só uma mostrada rápida na câmera. Isso aqui foi feito com 7.000 copos, não, né? 2.700. 2.700 copos de plástico. Copos de plástico como esse. Como esses aqui, olha só. Né, sem lavar. Então a textura que tem... A textura, a distribuição das cores. São as impurezas do material. E isso daqui é um problema hospitalar. Né, porque não tem como você eliminar os copos descartáveis do ambiente hospitalar por questões sanitárias. Então, isso aqui vai ser produzido em hospital para sempre. Alguém tem que dar um jeito de resolver esse negócio. Isso aí. A gente desenvolveu a tecnologia, agora tem que fazer as parcerias para ver se o pessoal... Fantástico. Não, Paulo, olha, eu tô maravilhado, viu? Meu querido, a gente chegou agora ao fim do programa. Antes de me despedir de ti, eu queria te fazer 2 perguntas que a gente sempre faz para todo mundo que vem estefanar aqui comigo, né? Primeiro, se você pudesse escolher a manchete de jornal que você gostaria de ver amanhã, qual seria essa manchete? Eu não tenho dúvida. Estava pensando nisso outro dia. Foi aberto o Museu da Miséria. Que maravilha! Para você muito ver bom, miséria muito bom. agora. Só é no museu. Só no museu. E pagando a entrada. Pagando a entrada. Eu estava pensando, engraçado que eu estava pensando nisso. Caramba, cara, o dia que a gente tiver miséria, que miséria for coisa de museu, é que deu certo. É que deu certo. Olha, vou lhe dizer, viu? Sem querer ser puxa-saco, mas foi a melhor que eu vi até agora. A melhor manchete? A melhor manchete. Abrir o Museu da Miséria. E as pessoas lá no museu. Fazendo fila. E olhando, eu falo assim, meu Deus, como eles podiam fazer isso com um ser humano. Exatamente. Como quando a gente vai num... Tipo o Holocausto. Eu pensei no Holocausto da escravidão. E a outra... que eu tô louco de curiosidade para ouvir a sua resposta. Você é uma pessoa profundamente amorosa e do bem, assim. Realmente estou muito orgulhoso de ter aqui, viu? E honrado, Paulo. Para o mundo ser um mundo mais amoroso, o que é que você acha que a gente poderia fazer individualmente ou coletivamente? Para o mundo ser um lugar com mais amor. Eu tenho uma... Eu e minha mulher, a gente cuida dos nossos. Entendeu? Não dá para cuidar de todo mundo. Tá? Mas se a gente cuidar de quem está perto da gente... Tá perto. Que maravilha. A gente cuida dos nossos. Olha para a pessoa que está do seu lado ali. Exato. Olha para a pessoa que... Tem um monte de gente que é invisível, né? Que você passa para lá e para cá e tudo. E a gente tem que estar perto de você e é invisível para todo mundo. Cuida dessas pessoas. A gente tenta fazer isso, cuidar dos nossos aqui, não dá para salvar todo mundo. Mas se cada um cuidar da nossa roda em volta, enxergar quem está próximo, que a gente não... Melhora. Melhor, com certeza.
Paulo, querido, olha, foi uma honra te ter aqui, sabe? Essa combinação linda que você tem de ser uma pessoa muito inteligente, culta, preparada e ao mesmo tempo sensível, humana e altruísta, né? Isso é realmente fascinante. Querido, eu te agradeço muito por ter falado comigo hoje aqui. Mando um beijo bem grande para todo mundo. Repito, né? Curtam, sigam. Se quiserem comentar, também dar sugestões, fiquem bem à vontade. Vocês sabem onde me achar. Paulo, um beijo para ti, um beijo para todo mundo. Nos vemos na próxima, então.